Já parou para pensar se a maior armadilha que existe na nossa vida não é, na verdade, a nossa própria mente? Pois é, nesta análise a gente vai explorar justamente essa ideia. Como muitas vezes a gente acaba se tornando prisioneiro de histórias que nós mesmos inventamos. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa aí, bem direta e, vamos combinar, um pouco provocadora. Você é um otário da sua própria mente? Parece uma pergunta meio forte, eu sei, mas ela é um convite para a gente olhar para dentro e refletir sobre as narrativas que a gente cria para nós mesmos. Então, vamos mergulhar nisso. O que exatamente quer dizer ser um otário psicológico? Nessa primeira parte, a gente vai definir esse conceito e tentar entender essa armadilha que muitas vezes, sem nem perceber, a gente monta pra gente mesmo. Olha, a definição, segundo o psicólogo da nossa fonte, é bem clara. Um otário psicológico é basicamente alguém que sofre por causa de uma narrativa interna, uma fantasia sem nunca ter ido lá no mundo real, checar se aquilo faz algum sentido. É um tipo de sofrimento, sabe, auto-infligido. Agora, essa analogia aqui, nossa, ela é perfeita para entender o custo disso tudo. É como pagar juros emocionais por um empréstimo que nunca existiu. Pensa bem, é investir energia, ansiedade, sofrimento em algo que só existe na imaginação. É um prejuízo enorme, sem fundamento nenhum na realidade. E para isso tudo não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num exemplo bem prático que a nossa fonte traz. É um estudo de caso que mostra direitinho como essa armadilha mental funciona no dia a dia. Imagina só a cena. Um homem passa 2 anos, eu disse 2 anos, alimentando a fantasia de que uma mulher, com quem ele nunca trocou uma única palavra, vai magicamente largar o namorado para ficar com ele. Percebe os pontos-chave? O tempo absurdo e a completa falta de contato com a realidade. E aqui a gente vê o mecanismo da armadilha funcionando, passo a passo. Primeiro, ele cria expectativas do nada. Depois, investe um caminhão de energia emocional sem nenhuma chance de retorno. Fica esperando uma atitude de alguém que nem sabe que ele existe. E no fim, claro, se sente frustrado por uma promessa que, na verdade, nunca foi feita. E se a outra analogia era boa, essa aqui é para fechar o assunto. É exatamente isso. Esperar no banco o prêmio de uma loteria que você nem sequer jogou. É a imagem perfeita da passividade e de uma esperança completamente irracional, né? Mas seria até fácil se esse padrão aparecesse só em fantasias românticas. O problema é que essa mesma lógica se repete em um monte de outras áreas da nossa vida. Vamos ver como? Quem nunca, né? Nos relacionamentos a gente fica esperando o outro mudar sozinho. No trabalho a gente fica esperando aquele reconhecimento que nunca pediu. E na vida, de um modo geral, a gente fica esperando que as coisas melhorem por mágica sem que a gente precise fazer nada. Então, um ponto crucial é esse. O que conecta tudo isso é uma troca. A gente troca a ação concreta, o movimento no mundo real, pela fantasia, pela novelinha que só passa dentro da nossa cabeça. É a pura passividade disfarçada de esperança. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas e agora? Como é que se sai desse ciclo? A boa notícia é que tem saída. E a nossa fonte aponta 2 caminhos bem claros para a gente retomar o controle. O primeiro caminho é ação. Vai lá e faz. Interage com a realidade. Conversa com a pessoa, pede a promoção. A ação traz a realidade para a história. E a realidade, seja qual for a resposta, traz clareza e põe um fim na fantasia. O segundo caminho, se agir não for uma opção, é encerrar a novela de propósito. É decidir conscientemente colocar um ponto final naquilo e parar de gastar energia. Porque no fim das contas, o objetivo é o mesmo nos 2 caminhos. É retomar o protagonismo. É parar de ser um espectador passivo assistindo à própria vida e finalmente tomar as rédeas e tomar decisões ativas. E por falar em ser protagonista, o que a gente faz com aquelas histórias do passado que ainda machucam? Bom, a parte final da nossa análise traz um conceito muito poderoso sobre como a gente pode transformar o passado numa ferramenta de crescimento. Olha que legal essa comparação. De um lado, o jeito que não funciona. Tentar apagar o passado, fingir que não aconteceu, é como tentar arrancar a página de um livro. Do outro lado, a abordagem que realmente transforma, a ressignificação. Não é mudar o que aconteceu, mas sim mudar o significado que aquilo tem pra gente hoje. É transformar a dor em aprendizado. E essa frase, nossa, ela resume a ideia de um jeito perfeito. O passado não existe para nos aprisionar na culpa ou no arrependimento. Ele deveria servir como uma escola, uma fonte de lições que nos guiam no presente. E essa capacidade de ressignificar é, no fundo, a própria definição de maturidade emocional. É quando a nossa relação com a nossa própria história muda.
E aquilo que antes nos condenava, agora nos ensina. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Todos nós temos as nossas novelinhas mentais, né? A pergunta que fica no ar é: qual dessas histórias, que talvez esteja aí roubando nossa energia e nos deixando parados, finalmente chegou a hora de a gente dar um ponto final? Vale a pena pensar nisso.